Oi, pessoal. Hoje eu demorei um pouquinho mais para entrar, em vez de fazer o que eu faço normalmente durante o dia, eu estou fazendo agora a noitinha. Meu nome é Silene, para você que acabou de chegar no canal, seja bem-vindo, que você goste do que você vai assistir. Espero que você, gostando, você faça o seu comentário, dê o seu joinha, que é o que é a recompensa mais esperada da gente, é o like, a inscrição, sabe? Isso nos incentiva a continuar postando. Eu estou postando, meu canalzinho vai fazer um mês, né? Daqui a pouquinho ele está fazendo um mês, tem 28 dias, então daqui a pouquinho a gente está fazendo um mersário, um mêsversário que chamam, né? Então, eu coloquei uma musiquinha aqui porque esse local aqui é muito barulhento. E aí, essa musiquinha minimiza um pouco o zum zum aí de fora. Hoje a gente vai assistir, o Lenormand vai definir pra gente a carta da serpente, da cobra, né? Como eu falo sempre para vocês, é o baralho que dá a direção, tá bom? Então vamos lá. Vamos procurar aqui a serpente. A cobra, né? Chegou rápido. Espero que vocês consigam ver direitinho. Eu vou centralizar porque fica meio. Bem, começando, é assim. O Lenormand está dizendo, quando a cobra aparece num jogo, o que, que a gente está vendo, o que, que ela está sinalizando. Então aparece aqui as nuvens, na verdade aparece aqui escrito os ventos, mas no meu baralho eu considero a carta número 6 as nuvens, que os ventos e as nuvens eles estão próximos, né? A nuvem, o vento tem que fazer o movimento das nuvens, é o vento que leva as nuvens, é o vento que traz as nuvens, enfim. Então tem os ventos aqui, né? Então, na verdade, como eu vejo como as nuvens, é o tempo que se fecha, né? São aqueles problemas, aquele momento onde tem problemas que podem ficar graves ou problemas que podem ser resolvidos facilmente desde que você desde que você ai, perdão, eu vou tirar o barulhinho aqui que senão vai me atrapalhar. Bem, desde que você esteja atento, né? Começam a aparecer as primeiras nuvens. O que, que a gente tem que fazer? Pegar guarda-chuva, a gente tem que se preparar para a tempestade, botar um sapato mais de acordo, não sair de chinelo, aquelas coisas, né? E se for só um chuvisco e tal, né? Pode ser uma chuvarada, pode ser uma tempestade, enfim. Então, o problema pode ser pequeno ou grande. A cobra aqui, no caso, o que, que tem então isso a ver com a cobra? A cobra está falando sobre isso, está falando dos eventos violentos que tem a ver com o destino, né? Que quando você parar para pensar na cobra, eu vou falar um pouquinho da cobra para vocês compreenderem. A cobra, se você parar para ver na Bíblia, a cobra está falando, tá instigando a Eva a comer a maçã para comer a fruto do conhecimento, que no caso é representado pela maçã. Então, na verdade, você acredita mesmo que Deus, com a prepotência que ele era, com a prepotência, com tudo que ele era, como ele, criador de todas as coisas, ele não sabia que a cobra ia fazer esse trabalho? Na verdade, o casal, eles precisavam realmente conhecer a verdade, ser seduzido, né? Então isso aqui é a energia a própria energia sagrada, né? Essa energia que nos remete ao erro, não, perdão, ao engano, a não prestar atenção nos perigos que a vida pode nos proporcionar se você não estiver atento.
Então é disso que está falando, é disso que essa nuvem fala. Se você ficar atento, você pode prevenir, né, e sair de grandes problemas. E a cobra é relativo aos peixes, o que significa, por que a cobra tem a ver com os peixes. Então, a cobra está falando da inteligência, na capacidade de você produzir os frutos da sua árvore. Ou seja, isso aqui fala de abundância, de prosperidade, de caminhos, de novos caminhos, novas opções, milhões de opções, né? Que o oceano é de uma fartura, de uma abundância, de uma gigantesca. Então está falando sobre isso. Se você olhar para cá, você também vai encontrar o jardim que está se referindo ao mundo, ao planeta, ao jardim do Éden, né? Que ali tinha tudo, todas as maravilhas, mas também tinha os perigos. Uma serpente pode estar andando aqui ali e você ser picado. A serpente, o animal, né? Então ele é perigoso, se ele te machuca, fica uma coisa muito séria. E aqui falando da nossa ingenuidade, para Deus, nós não passamos de crianças ingênuas que estamos no mundo para aprender. Então os perigos que estão aqui, eles fazem parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Vem falando sobre essas questões, tá? Crescimento, desenvolvimento, sabedoria, você ter capacidade, você aprender, você saber tem a questão aqui principal é o livre-arbítrio, né? Porque Deus permitiu que nós tivéssemos o livre-arbítrio para escolhermos, para nós podermos errar. Porque se ele não desse, você não tivesse escolha, ele não teria nem permitido que Eva comesse o fruto, e muito menos que a serpente seduzisse Eva para fazer. Então tudo é providencial. Então os perigos, as dificuldades e a prosperidade, a ingenuidade, até a partir do momento que você é pequeno, você começa pequeno, nós para eles somos ingênuos, mas nós vamos crescer e vamos experimentar todos esses aspectos. Então essa serpente, ela vem falando sobre a serpente, quando está no jogo, ela está abraçando esses contextos, né? Aí falando aqui do homem em si, a cobra também representa a libido masculina, principalmente a libido masculina, né? E aí ela está relacionada ao ser humano, tá? Não vai ser o homem ou a mulher, mas está representando a libido, o desejo sexual de ambos os sexos. Não é só de um gênero, não é só de um. E aí aqui nós temos os livros que falam que a vida, né, tudo está contido, todo o conhecimento está contido nesses livros, está contido no universo, está contido nessa questão universal. Então tudo que você precisa saber, nossa vida, é como um livro desses daqui. A tua vida, a minha, está aqui silene, escrito, e tem a vida do meu espírito do começo ao final. Todas as encarnações, todas as experiências que eu tive, que eu terei, você, todos nós, né? Então o livro, ele abre o livro e aqui é uma fatia do que ele está vendo, do que a gente está passando no momento. Então é sobre isso que o jogo fala, mas aqui está representativamente que a sapiência de Deus, a sapiência do universo, a sapiência do destino da criação, tá? Então representado aqui tanto a questão física quanto a questão da inteligência, da capacidade de você aprender, de você compreender, né? Estudar, e, enfim. Aí nós vamos voltar para cá para trás um pouquinho, o navio é ele que te leva, você tá numa viagem, né? Nosso percurso aqui é uma viagem, com começo, meio e fim, e ele sabe para onde a gente tem que ir, como temos que ir, qual a nossa capacidade de ir, porque ele nos vê como crianças, ele sabe da nossa ingenuidade, e muitas vezes dos nossos enganos e erros, através do livre-arbítrio das nossas escolhas. Aí você vem para cá, o navio e as cartas, falando desse segredo, dessa questão. A carta, ela representa, sabe o exemplo da serpente na Bíblia? Ela representa essa carta, são as coisas que tem que chegar a você, são as informações, são os convites a você fazer o bem ou fazer o mal, os convites a você agir bem ou você agir errado, os convites que a própria vida
te faz ao longo do seu trajeto. Tá? O convite à viagem é aquele contrato que a gente faz. Ah, quando eu for lá, quando eu estiver lá, você pode não acreditar em vida espiritual. Então eu estou falando, mas eu acredito que você acredita sim, porque se não, você não estaria assistindo um jogo que você sabe que aqui a gente não fala sozinho. Quando a gente está no oráculo, a gente está sendo intuído por seres de luz, seres que vêm aqui para ajudar, a esclarecer, a colocar as palavras para a gente. Muitas das coisas que eu falo, às vezes eu não lembro o que eu falei, como é que eu falei, por que eu falei. Então, na verdade, eu acabo nem olhando os vídeos, porque fico preocupada de ter faltado alguma coisa, né? Porque aí você vai ver com lógica, logicamente, né? Mas enfim, então aqui são os convites, são os desafios que vão surgir na nossa vida, dentro desse navio, desse caminho, que a gente vai ter que ter a sabedoria. Aí aqui é você ter estratégia, você estudar, você saber em que direção você quer caminhar. Então, além de existir o nosso livro escrito, tem também a capacidade do estudo real. E tem um detalhezinho pequeno sobre essa carta. A carta que vem aqui junto com os livros é o 10 de ouros. E o 10 de ouros ele é como um triunfo. Você é um triunfo não, como um trunfo. Então ele minimiza qualquer. Se essa aqui, por exemplo, se estivesse para vir uma notificação, você recebeu por exemplo, como é que chama? Uma intimação para você comparecer numa delegacia. Essa carta estando aqui, significava que você vai tomar conhecimento de alguma coisa, alguma situação, mas como vieram os livros, ela não vai ser uma situação difícil, tá? Porque quem vem junto com a carta da carta é o 7 de espadas. E o 7 de espadas, ele remete a situações pesadas, às vezes, a problemas bem, às vezes bastante preocupante, mas que no fim das contas, o que vai ser tirado, ou o que vai acontecer aqui, no final das contas vai te beneficiar de alguma forma, tá bom? Então era isso, por isso que a serpente tá ligada a tudo isso. Serpente, aqui quando vem a carta com a má notícia, está representando aquele animal que pode te picar e até você morrer, se ela for uma cobra venenosa. E pode estar sendo a serpente pode estar representando a sabedoria da solução de algum problema que está vindo, ou uma notificação avisando que você conseguiu um contrato, conseguiu um emprego, conseguiu um convite para um casamento, enfim. Essa carta é um convite a celebrar alguma coisa ou experimentar alguma situação que faz parte da vida, que faz parte do contexto de vida da gente, tá bom? Se você gostou do vídeo, se você compreendeu o vídeo, se tiver alguma queixa, se tiver alguma coisa que não esteja legal, fala lá comigo, vai lá na descrição, fala, não gostei disso, não gostei daquilo. Mas se gostou, fala também, porque é muito importante pra gente. Você agora, o que você pode dar pra mim, já que eu fiz esse vídeo aqui e você assistiu, não foi legal? Então seja também, dá o seu joinha lá pra mim, vai aí a mãozinha aí embaixo, ó, fazendo assim. Se inscreve no canal, visita o canal, tem tanto vídeo interessante lá, tem muita coisa. E tem o curso do baralho cigano, tá bom? Lá você pode aprender, tem todo passo a passo. E eu estou fazendo isso aqui, esse trabalho, para complementar o curso do baralho cigano, que no curso eu faço isso, tá? Eu pego a carta e a gente vai estudando as cartas, tá bom? Então, fica com Deus, obrigada por vocês terem vindo. Um beijo enorme para vocês e boa sorte. Tchau.